Olá, boa noite. Estamos de volta no canal do Instituto Leon Reconvexo. Que prazer imenso poder contar com a presença de vocês. O chat está lotado, muita gente boa, pessoas que já nos acompanham há algum tempo. E estou vendo aqui uns nomes novos. Por favor, nomes novos. Cliquem em inscrever-se no canal, já deixa o joinha, deixa o like. Envia para a família, envia para os colegas o link do nosso canal, especialmente da live de hoje. Nós estamos aqui na tela, já esperando o seu like e a sua inscrição. Vamos ficar aqui parados, ninguém se mexe. Mentira, a gente tem muita coisa para fazer hoje e é algo muito especial, porque nós estamos hoje celebrando antecipadamente o Dia Internacional da Mulher. E na figura da professora Ana Carmen Dias, nós estamos homenageando todas as mulheres, especialmente as mulheres com deficiência. E a professora Ana estar aqui conosco nos honra muito. Eu vou contar um pouquinho para vocês quem é a professora Ana e, na sequência, a gente dá aquele famoso boa noite e começamos aí com um bate-papo muito especial. A professora Ana Carmen Dias, essa mulher incrível que é mãe, é educadora social, é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência na cidade de Maringá, lá no Paraná, que, aliás, já vou abrir aqui um parênteses, Pedro, onde será a nossa conferência. Isso aí. Gratidão ao Conselho, né, Pedro? Bem, galera. O Conselho acho que foi o primeiro órgão a abraçar a ideia da Exato. Conferência para ir para Maringá, então também, Ana, entregue para eles a nossa total gratidão. A Ana, ela é especialista em educação especial pela ESAP, é especialista em didática e metodologia do ensino. Ela é uma pessoa com deficiência visual desde os 33 anos de vida por conta da retinose pigmentar. Nós vamos saber um pouco mais sobre essa doença, que também é uma doença rara, assim como a Lyon, a neuropatia óptica hereditária de Leber, né, que é o que motiva a existência do canal e do Instituto Leon Reconvexo. E essa professora, que é graduada em letras pela UEM, e ministra cursos também de inteligência emocional, de emprego apoiado, inspira pessoas nas redes sociais diariamente, ultrapassando barreiras, demonstrando esse ultrapassar de barreiras, atua de forma bastante energética no poder público local, lá em Maringá, na implementação do programa de acesso à empregabilidade da pessoa com deficiência, que é um tema muito importante aqui para nós, viu, Ana? A gente está sempre falando do emprego, né? Da oportunidade das pessoas com deficiência ter acesso ao emprego qualificado e ser reconhecido como um bom profissional, como uma boa profissional. E isso é uma das políticas públicas mais importantes hoje no país, porque realmente é um exercício de inclusão, e nós soubemos aqui que esse trabalho que você faz é um case de sucesso, né? E vem servindo, inclusive, de inspiração para outras cidades em todo o Brasil. Então, Ana, bem-vinda. Eu vou deixar os meninos te darem a saudação e, na sequência, nós vamos bater papo com você. Pedro, é você, na sequência, Alexandre. Boa noite, pessoal. Valéria, Alexandre, Ana, boa noite. Obrigado por estar aqui, por ter aceitado o convite. Que prazer ter você. Vamos lá para esse bate-papo, que com certeza vai ser incrível, porque a Ana é uma pessoa incrível, então não tem como ser diferente disso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana, Valéria, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Grande prazer a gente estar aqui novamente com essa pessoa muito especial e que vai nos passarmos bastante vivência e as dificuldades também que ela passou por todo esse percurso até exatamente nos dias atuais. Perfeito. Ana, a fala é sua e, na sua introdução, nós gostaríamos de saber o que é a retinose pigmentar, por favor. Claro, então é um prazer muito grande, né? Para mim é uma honra poder estar participando dessa live. E, se vocês me permitem, eu vou fazer uma breve audiodescrição, se porventura tiver alguma pessoa cega nos assistindo. Perfeito. Perfeito. E, Ana, você nos chama a atenção, porque a gente sempre entra assim de sola, né? E a gente não tem habilidade para fazer a audiodescrição. Então, você fazendo, reforça o que nós temos que aprender. Muito obrigada, viu? Isso. Então, eu tenho 1,59 m, né?
53 quilos, e eu tenho pele morena clara, olhos castanhos. Hoje eu acabei pintando meu cabelo, é um marrom dourado, e olhos castanhos, tá? E estou usando uma roupa, um vestido estou sentada numa cadeira, usando um vestido de alça, que é um rosa meio pink, né? Vocês estão vendo, vão descrever um pouco melhor, mas nessa média. Então, só para vocês identificarem um pouco, e vou falar um pouco sobre a questão da retinose pigmentar, né? É uma doença genética, degenerativa das células especiais da retina, que são os cones e os bastonetes, e que é uma cegueira noturna. Cegueira noturna é uma perda da lateralidade, a gente enxerga como se fosse quando eu enxergava, né, por um tubo, né? Então, e uma dificuldade de reconhecimento facial. Às vezes você conhece a pessoa e a pessoa está perto de você e você não reconhece. Ela fala, mas você não está me conhecendo, né? Você não está me reconhecendo, né? Então, ela oscila muito, né? E é uma visão subnormal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo, de 1 a 4 mil pessoas são acometidas da retinose pigmentar. E no Brasil, segundo essa mesma Organização Mundial da Saúde, 50 mil pessoas têm retinose pigmentar. E uma coisa interessante, que após ter conhecido o Pedro no Instituto Lyon, que eu tomei conhecimento que a retinose pigmentar é uma doença rara, né? Então, foi muito importante, muito significativo isso para mim, porque é fundamental que nós nos conheçamos, né? Conheçamos as nossas demandas para nós podermos avançar e ter cada vez mais qualidade de vida e poder informar as pessoas para que elas tenham uma melhor qualidade de vida. Isso aí. E se unir, né? Unir a causa das doenças raras, as diferentes patologias oculares raras, a retinose, a Lyon, a Wolfram, a síndrome de Usher, né? Essa união dessas patologias raras, a gente fala aqui no canal também que é muito importante para a gente dar um passo no Brasil, primeiro de mostrar para o nosso estado que, primeira coisa, que existem doenças oculares raras, que as doenças da visão não são apenas miopia, astigmatismo, hipermetropia, catarata e glaucoma, que é o que todo mundo conhece. Existem muito mais doenças do que essas, e essas outras doenças também precisam ser vistas, precisam de uma atenção especial do Estado, e os pacientes precisam de acolhimento, e a gente precisa se voltar para isso. Então, a união entre os grupos de pacientes com essas patologias é muito importante para a gente avançar. E só um comentário a mais, a retinose pigmentar é rara, mas pelo que me parece, pelos números que a Ana citou, é um pouco menos rara que a Lyon, né? Então, acho que a Lyon é um pouco mais rara ainda. Mas, enfim, ambas estão no mesmo espectro de doenças raras, né? E quando a gente fala dessa importância, né, de dar visibilidade, para que surjam mais políticas públicas realmente, né? Uma delas é os dados estatísticos dessa população, onde que está essa população, né? O outro é o dados, né? A gente não tem no Brasil, né? Não, é muito precária essa questão, nós não temos dados, então quanto mais cedo reconhecer esses diagnósticos, melhor qualidade de vida, né? E se tiver algum recurso, para que não avance tão rapidamente. Então, e realmente fornecer, né, a essa população meios, né? Quando a gente fala em tratamento, a gente pensa em medicamentos, né? A primeira coisa, medicamentos. Não só o tratamento medicamentoso, em muitos casos existe, em outros casos não, mas também terapias, acompanhamentos psicológicos, para que essa pessoa, ela se conheça e se aceite e entenda que ter uma diferença, né? Ser diferente, ter uma diferença do grupo, isso não a torna menos. Pelo contrário, eu falo que as diferenças, quando compreendidas e aceitas, elas é uma evolução, né? Não só para o indivíduo, mas para todo o grupo.
É isso mesmo. E, Ana, nós temos aqui a felicidade de ter a Fernanda, ela conseguiu acessar, né? Ela estava conosco até o início da live e perdeu a conexão, mas ela voltou. Eu vou trazer ela aqui para a tela para ela dar uma saudação para o público e a gente já volta com a conversa, tá bom? Olá, boa noite, Pedro, Valéria, Alexandre, boa noite, Ana. É um prazer participar mais uma vez aqui dessa live e um papo tão proveitoso como vai ser esse com você, Ana. E já adiantando, um parabéns pelo Dia das Mulheres para você, para a Valéria e para mim também, para todas que nos assistem. É isso mesmo. Nós falávamos nos bastidores com a Ana que na figura dela nós estamos homenageando todas as mulheres, sobretudo as mulheres com deficiência, né? E pensar em ser mulher num mundo cheio de preconceitos e ainda enfrentar e atravessar essa sociedade com uma deficiência, o empoderamento ele é ainda mais desafiador. Então, aqui aproveitando a oportunidade de ter a Fernanda aqui, que também é uma mulher com deficiência visual, a Ana, que é uma mulher com deficiência visual, eu que sou uma mulher negra, né, que também tem várias questões com a figura da mulher negra, né, as estatísticas mostram que são as mulheres que sofrem mais violência, que estão na base da sociedade em termos de violência, de não acesso a oportunidades de emprego, de estudos e etc. Nós queremos abraçar todas as mulheres e dizer para todas e para todos, né, temos as mulheres trans também, que não podemos deixar para sermos vencidas, né? Nós temos que nos unir, nós temos que nos posicionar, nós temos que nos organizar, né? Estar em associações, estar em congressos, estar em seminários, né? Em ambientes de discussões, audiências públicas, lutar por direitos, não permitir o silenciamento e empoderar a nova geração de mulheres, porque a gente já traz um legado, né, Ana? E a próxima tem que ser um pouco mais suave. A minha vida já é mais suave do que foi da minha avó e da minha mãe, né? Também mulheres negras periféricas, mas a minha filha e minhas sobrinhas, eu não tenho filhos ainda, mas se um dia chegar a ter, a tendência é que essa nossa luta deixe para elas um legado e um pouco mais de suavidade. E aí eu gostaria de perguntar para vocês duas, né, como vocês observam esse Dia Internacional das Mulheres, se a discussão vem sendo mais qualificada em torno dos direitos, ou ainda continuamos só com aquele botãozinho de flor na mesa, né, que o chefe deixa na mesa, e o restante do ano é silenciamento, é reunião que você não pode dar suas ideias, não concorre a cargos de diretoria. Se vocês percebem que isso está mudando, né, e o quanto esse tipo de ação pode favorecer a qualificação mesmo de uma discussão mais assertiva e de ações mais assertivas. Pode falar. Pode falar. Eu acho que esse discurso ele tem mudado, né, a passos largos, aparentemente. Na prática, nem tanto. Né? Na prática, deixa um pouco a desejar. Infelizmente, a gente ainda vê muita propaganda romantizando o Dia Internacional da Mulher, inclusive no sentido de guerreira, né? Não sei se vocês já viram, acho que a maioria já viu, mas tem um vídeo que fala assim que a mulher não é guerreira. Guerreira é a Xena, ela é sobrecarregada mesmo, por ter que lavar louça, lavar roupa, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar da outra, daquilo. Então, assim, é uma romantização do termo guerreira, né? Então, a coisa avança, mas não tanto quanto deveria. Se bem que essas discussões, elas nunca devem ser abandonadas, porque se a gente for abrindo mão dessas discussões, a gente vai perdendo o sentido de lutar pelo nosso espaço. Né? Mas agora, enquanto deficiente, aí eu deixo para a Ana, porque quando eu fui acometida pela Lyon, eu já estava fora do mercado de trabalho. Então, a minha visão do mercado do trabalho está um pouco limitada. Então, nesse sentido, eu deixo para você, Ana. Legal, porque a Ana trabalha com inclusão de pessoas com deficiência, né? A pauta dela, uma das pautas dela é empregabilidade. Conta para nós como é esse trabalho, Ana. Bom, eu vou fazer uma breve retrospectiva, né? Legal. Então, quando eu perdi a visão, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então, uma das coisas que
que mais me chocou, na realidade, é claro que a perda da visão foi um choque muito grande, mas o que eu dizia e o que eu queria, né? Eu nunca nem pedi para voltar a enxergar. Eu não dizia eu quero voltar a enxergar. É claro que eu queria voltar a enxergar, né? Naquele momento. Mas eu dizia, eu preciso trabalhar. Né? Então, o que ecoava mesmo, eu preciso voltar ao mercado de trabalho. Olha que interessante, né? Tudo isso. E foi toda uma jornada, e o meu grande sonho realmente era voltar ao mercado de trabalho. E a via que eu encontrei de voltar ao mercado de trabalho foi através de concursos públicos, né? E foi ali que eu fui me reerguendo, né? Eu comecei como auxiliar administrativo, depois eu fui para técnico administrativo, e hoje estou, enquanto já dei aula, trabalhei como docente, também em curso de pós-graduação, que foi uma grande conquista para mim, porque quando eu perdi a visão, eu falava, meu Deus, né? Eu sou professora, como que eu vou dar aula? Como que eu vou, né? E eu dava aula para o primário, para o ensino médio, e o meu sonho era voltar a dar aula. E quando eu perdi a visão, depois de um certo período, que eu fui resgatando, né, muitas coisas na minha vida, inclusive voltei a estudar, foi depois que eu perdi a visão que eu fiz as minhas 2 pós-graduação, que era o meu grande sonho, e atuei como docente, e passei a atuar no mercado de trabalho. E voltando para o mercado de trabalho, o meu grande sonho era falar para os trabalhadores e para as trabalhadoras, né, de modo geral. E eu falo que o universo, quando você tem um sonho, e dizer para eles que era possível, né, não só para a questão da pessoa que tinha alguma limitação, alguma deficiência, mas para as pessoas em geral. E eu digo que quando você tem um sonho, o universo, ele conspira, né, a teu favor. Por isso nós temos que sonhar grande e sempre sonhar positivo, né? E hoje eu digo para as pessoas, né? Hoje eu trabalho com a empregabilidade da pessoa com deficiência e eu digo para elas que é possível, que ela não pode desistir e que para isso ela tem que, não basta apenas ela acreditar que é possível, mas ela tem que fazer uso da ação, tem que estudar, tem que se qualificar. Foi o que me salvou, na realidade, foi a minha qualificação, né? Foi o meu currículo, vamos dizer assim, que com ele, o concurso que eu fiz, eu precisava de ter uma pós-graduação, de ter uma faculdade, né? Senão eu não teria chegado aonde cheguei hoje, né? Então, o que eu digo para as pessoas, e incentivo elas realmente a continuar. E muitas dizem, se você conseguiu, eu vou conseguir. E isso me dá, assim, muita gratidão, realmente, né, de saber que a gente pode ser essa referência, né, para as pessoas, e que nós nunca deixamos de aprender. E eu aprendo a cada dia. E também, além de trabalhar nessas pessoas, né, essa volta realmente à realidade que elas estão hoje, porque as pessoas, elas adquirem uma deficiência, uma limitação física de ordem genética, mas a grande maioria é devido a acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, doenças ocupacionais, e nós temos que refletir sobre isso, né? E se fala muito pouco nessa temática. E nesse trabalho, não basta apenas você inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, fazer uma movimentação para que isso aconteça. Você tem que trabalhar a mentalidade das empresas, né? Então, essa que é uma das grandes lutas também, falando de adequação de postos de trabalho, de acessibilidade, não só da acessibilidade física, mas também da acessibilidade tecnológica, metodológica e da acessibilidade atitudinal, né? Porque nós temos que, a empresa, ela tem que sondar, né, e ver a sua postura diante da receptividade desse público, diante da receptividade dessa temática. Porque, em um primeiro momento, a gente ouve muito que não é possível, nós não sabemos trabalhar essa questão, né? Eu digo assim, a empresa, na realidade, ela não conhece essa temática. Então, cabe a nós levarmos essas discussões realmente, né?
e passar para elas de que forma que é possível trabalhar com essa parcela da população. E quando a gente leva essas informações, essas orientações, a gente vê que vai se abrindo um novo campo, né? Vai se abrindo um novo campo, aquela sementinha que a gente plantou, ela vai florescendo, né? De repente, numa boa parte da equipe, de repente você acaba ganhando o RH, que acaba sendo parceiro, de repente você acaba ganhando uma chefia, né? Um colaborador, e aí vai se abrindo essas frentes. Muitas coisas, muitas mudanças têm que ocorrer realmente, mas muito já foi feito, né? Então, muitas mudanças já ocorreram, mas tem que avançar muito mais, tem que avançar muito mais. E eu penso que um dos exercícios muito importante, e aí eu gostaria de chamar, inclusive, o Alexandre para essa fala, para essa conversa, é a gente ter referências, né? Cada vez mais as redes sociais vêm mostrando para nós pessoas com deficiência que levam a sua vida normalmente, né, que constrói vida, constrói família, constrói carreira, que dão aula, né, que apresentam para outras pessoas as possibilidades de também levar uma vida o mais próximo possível da normalidade. Por que eu penso isso? Nós, como pessoas negras, né, até por ser do movimento negro, etc., a gente sempre fala dessa representatividade. Então, ter mais pessoas negras na TV, ter mais pessoas negras nos locais de comando, naturalizar o nosso alcance nas salas de aulas, né, nas graduações, nas pós-graduações e assim por diante. E eu acredito que é algo que dá para aproveitar também para a pessoa com deficiência, porque hoje, Ana, quem ouve você falar, quem conhece você está nas redes sociais demonstrando isso o tempo todo, eu duvido que essa pessoa, depois de ouvir você falar, depois de ter acesso a um vídeo seu, uma aula sua, uma reunião com você, ela consiga ainda ser uma pessoa que acredite que para mim não dá. Né? E aí eu gostaria de chamar o Alexandre para isso, porque o Alexandre ele é muito aguerrido, né? Ele está numa cidade que é bem inóspita para pessoa com deficiência, mas ele não parou a vida, Ana, e falar um pouco dessa acessibilidade, o que tem hoje, para que as empresas possam aproveitar o talento da pessoa com deficiência, Alexandre. Muitas vezes, com relação às dificuldades para entrar nesse mercado, se a pessoa não tiver um psicológico bem trabalhado, e se ela não sabe fazer esse enfrentamento e saber quais caminhos ela tem que fazer isso, muitas vezes há uma dificuldade muito grande. E, na maioria das vezes, esses caminhos a gente vai ter que desbravar pela primeira vez, porque ainda ninguém fez isso. Então, dessa forma, quando a gente já faz, trilha isso, para as outras pessoas que vão vir depois de nós, já foi construído essa acessibilidade, essa questão das pessoas saber como tratar também já foi construída a partir da primeira que construiu isso. Então, a gente tem que saber se impor nos momentos certos e saber os momentos certos para travar as batalhas que a gente sabe que tem como a gente enfrentar. E não tem. A gente deve enfrentar batalhas, sim, com inteligência. Tanto isso, emocional quanto... É isso. Enfrentar as barreiras, né? E o interessante, você uma vez fez uma fala sobre tecnologias, que tem muitas tecnologias que a empresa tem um investimento muito baixo para empregar, por exemplo, a pessoa com deficiência visual.
né? Ela precisa fazer muito pouco, tem que acionar, às vezes, programas que já estão dentro dos softwares, né, Alexandre? Você que tem mais esse linguajar de TI, coloca um pouquinho para nós, que às vezes tem alguém assistindo e fala, mas como é que eu vou contratar uma pessoa com deficiência visual? O que eu preciso ter, por exemplo, no computador, no celular, né? A Ana tem uma entrevista dela que ela fala de quando mudou o celular da tecla para a tela touch, né? Como foi esse desafio dela? Do teclado para o touch, né? Que era, primeiro, aquele modelo antigo, que era o smartphone, que era do teclado. Aí, na época, eu acho que já tinha alguns modelos da Symbian, que era a antiga Nokia, parece, se eu não me engano, já tinha um pouco de acessibilidade. Aí, depois veio a revolução para outros sistemas, que foi o sistema do iOS, da Apple, que é totalmente acessível para o deficiente visual, e o Android, que ele foi melhorando no decorrer do tempo, que é o Talkback, e também a Samsung, que tem o mesmo Talkback, mas só que com desenvolvimento próprio. Então, é a mesma vertente de Android, só que com programação própria. Então, a partir desses sistemas, ficou muito mais fácil a pessoa que não tem contato com redes sociais, e-mails, ou acesso ao banco. Com isso, se tornou tudo simplificado e você se conectar com o mundo, entrar em contato com a empresa, fazer uma compra pela internet, e isso tanto com os celulares quanto os computadores. E o Windows, basta você instalar um NVDA, você ter um conhecimento na área de informática para poder lidar com isso e se profissionalizando com o tempo. Ana, quais profissões que você tem percebido que a empregabilidade está um pouco mais aceita para a pessoa com deficiência, sobretudo a pessoa com deficiência visual, né, que é muito nosso público aqui hoje? Você poderia fazer um panorama para nós? Olha, eu coloco sempre assim, você tem que, a cada dia, né, nós sabemos que para a questão da deficiência visual, nós temos que fazer uso, né, uma ferramenta muito poderosa, que é o computador, né, que é os nossos olhos, né? Agora, ainda tem muito aquele tabu, né, de que a pessoa cega, a pessoa com baixa visão, ela só dá para ser o telefonista, né, que é uma profissão maravilhosa, mas ainda hoje existe esse conceito, né? Então, nós somos muito pouco vistos em outras áreas. Vamos supor, eu trabalhei no começo da minha vida, após ter perdido a visão, como telefonista. Embora uma profissão maravilhosa, eu não me encontrei, né? Então, por que todo cego, toda pessoa que tem baixa visão tem que ser um telefonista? Ele tem que ser o que ele tem o desejo de ser, né? O que ele gosta, ele tem que buscar realmente. Então, não existe uma profissão definida, mas você tem que buscar. Muitas pessoas perguntam, né, Ana, eu não enxergo, eu sou cego, eu tenho tal deficiência, o que eu posso fazer, né? Qual profissão? Eu não sei. Na realidade, você que tem que se perguntar o que é que você gosta, e você ir à busca disso, né? Dos meios para que isso se concretize. Eu trabalho com atendimento. Então, se você dizer assim, uma pessoa cega vai trabalhar com atendimento ao público, a grande maioria vai falar, mas como? Isso não é possível. Eu trabalho com atendimento ao público, né? Então, você desenvolve meios, né? Eu tenho uma percepção muito aguçada, né? Eu costumo dizer. Então, quando a pessoa ela entra na sala, trabalha eu e mais uma colega. Muitas vezes eu estou sozinha na sala. Então, quando chega pessoas, eu ouço passos. Se eu não ouço passos, eu sinto uma presença. Se eu não sinto uma presença, às vezes eu sinto um cheiro, né? Então, a gente desenvolve meios. E quem entra na minha sala, eu não deixo de perceber que entrou uma pessoa. Aí eu já levanto da minha mesa, né, e já vou na direção. Bom dia, boa tarde, para identificar essa pessoa. Então, assim, trabalho com atendimento ao público. Eu dei aula em curso de pós-graduação e uma vez uma aluna
por isso que a importância da informação, né? Uma aluna surda, ela disse, né, tinha um intérprete, e quando eu disse que eu, cega, me comunico com a pessoa surda, é claro que não numa totalidade, mas eu não deixo de me comunicar com a pessoa surda por eu ser cega, por eu não enxergar e por ela não ouvir, né? Então, ela falou, mas como? Não é possível, né? Eu falei, é possível sim, né? Então, o que eu utilizo na realidade? O toque, eu utilizo o meu sorriso, eu levo a pessoa para o computador, eu escrevo para ela e ela escreve para mim, né? Então, nós temos que pensar nas várias formas de comunicação. Então, por isso que eu digo, eu não sei qual é o tipo de profissão que pode ser para determinada pessoa. É ela que tem que ir à busca. Quando eu disse que eu queria voltar a dar aula, muitas pessoas disseram, mas é loucura, como que você vai dar aula se você não enxerga, né? Eu acreditei, busquei meios, me aperfeiçoei para isso, e então estive à frente de uma sala de aula. Então, é claro que eu não posso ser, até o presente momento, né? Eu quero ser aviador, eu quero ser, dirigir um carro. Então, até o presente momento, na minha realidade, né, na nossa realidade, claro que nós temos algumas limitações, mas todo ser humano tem as suas limitações. Então, nós temos que buscar o que é possível, e eu não sei o que é possível para você, né? Como as pessoas não souberam o que era possível para mim, muitos diziam que era loucura, que eu tinha que parar, que eu tinha que deixar que a minha mãe, que os meus tios tomassem conta de mim quando eu perdi a visão. Mas eu costumo dizer, eu confesso que no começo eu também não sabia o que era possível para mim. Eu só sabia que era possível e que eu não ia ficar naquele estado de inércia, né? E que as crenças limitantes que as pessoas, por desconhecimento, jogavam para mim, eu jamais aceitei. Porque eu sempre tive em mente que cabia a mim escrever a minha história, e não deixar que outras pessoas, por falta de desconhecimento, escrevessem a minha história, né? É um desafio muito grande, quando nós estávamos falando anteriormente da conscientização, né, das empresas, da conscientização das pessoas. Eu vejo como um desafio realmente, né? E para que avance essa questão da inclusão, avança, mas a passos lentos. Olhando no passado e olhando no presente, nós avançamos sim, né? Mas tem que avançar muito mais. E como que vai avançar? Ao meu ver, que haja que acelere um pouco esses passos, tem que existir políticas públicas, né? Mais políticas públicas, e a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, de visibilidade dessas pessoas, levando na mídia realmente pessoas que têm uma deficiência, que têm uma doença rara, né, e mostrando a realidade dessas pessoas, as possibilidades, as tecnologias, políticas públicas, principalmente, de reabilitação para essa parcela da população. Eu digo sempre, não é a deficiência visual, física, auditiva, intelectual ou neurológica que impede o ser humano de desenvolver as suas atividades. O que impede, na realidade, é a falta de oportunidade, a falta de reabilitação profissional e de ferramentas para que esse público possa desenvolver o seu potencial. É o meio que não é acessível, não é, Ana? É a sociedade que nós vemos que não é acessível. O problema não está com a pessoa, né? E sim com a falta de acessibilidade e de inclusão da sociedade, né? Falta de acessibilidade. Então, eu digo sempre, nós tem que existir uma conscientização, né, uma política pública de conscientização realmente da população, do potencial desse público, a nível federal, estadual, municipal, nas mídias, né, para que mude. Ainda hoje tem muito aquela mentalidade de que a pessoa com deficiência, ela não pode ocupar cargos de chefia.
Isso acontece ainda hoje, né? Nós somos muito pouco convidados, por mais potencial que a gente tenha, a ocupar um cargo de chefia, um cargo de liderança, né? Eu estava comentando com um amigo meu hoje, houve evoluções? Houve sim, mas nós não podemos deixar de dizer do que precisa avançar, né? Quando você vai dar uma informação para uma pessoa, ela pergunta para você algo, né? Você está no ponto de circular, esses dias aconteceu e a pessoa perguntou para mim, eu estava com a minha bengala fechada e ela falou assim, tal circular passa, né? Eu falei, passa, daqui a pouco a circular está passando. Quando eu tive que abrir a minha bengala, né, para eu me deslocar daquele espaço, ela já não acreditou mais, né? Então ela já não me ouviu mais, ela passou a perguntar para outra pessoa. Então, eu falo que essa conscientização só que cabe muito a nós, né? Fazer com que essas mudanças aconteçam, colocando realmente qual é o nosso papel, qual é a nossa posição, qual é o nosso pensamento, né? Então, nós somos os promotores dessas mudanças. Isso mesmo. E pensar nas políticas públicas, retomando a sua fala de políticas públicas, elas têm que estar nas 3 esferas, sim, mas ela tem que ser construídas pela pessoa com deficiência. Com certeza. É o que eu mais sinto falta, né? Eu sou gestora de políticas públicas de formação e atuei em alguns governos já, e o que sempre mais fizemos provocações para que essas pessoas estivessem nas mesmas discussões para desenhar a política pública e depois para avaliar a política pública. E também não adianta colocar essa política pública, né, no tabuleiro, né, no jogo, e ninguém voltar depois para avaliar e fazer os devidos ajustes. Então, pensar em políticas públicas para a pessoa com deficiência, com a pessoa com deficiência fazendo esse desenho. E falando de doenças raras, aqui em São Paulo, ontem, Ana, nós tivemos o 4º seminário das doenças raras, que foi na Câmara Municipal de São Paulo, e inclusive eu sugiro para o pessoal, procure nas redes sociais, ficou gravado, foi uma conferência incrível, foi das 9 da manhã às 2 da tarde, especialistas, pessoas que estão à frente da luta pelas pessoas com doenças raras, né, e assim, a grande maioria, Ana e Fernanda, são mulheres à frente das associações, né? São mães que viram leoas, verdadeiras leoas, quando tem o seu bebê identificado com uma doença rara. E havia ontem algumas falas de pessoas assim, a criança nem existe mais nesse plano, nesse mundo, mas ela continua nessa luta, ela continua fazendo essa provocação para que as políticas públicas sejam percebidas e sejam desenhadas e sejam implementadas com o aval de quem vive tudo isso, né? Então, pensar, e aqui um recorte que eu gostaria de trazer para nós, né? É pensar nessa capacitação da rede como um todo. Aqui falando de doenças raras, mas cabe para a pessoa com deficiência, né? Pensar nessa capacitação da rede, nesse aumento da sensibilidade, né? Fazer com que as pessoas escutem Anas falarem, Pedros falarem, Alexandres, Fernandas, né? Que possam colocar para essa rede, e essa rede também acolher dentro do atendimento da saúde mental. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que isso não tem uma linearidade, né? Foi dito isso ontem na conferência, não no seminário. A conferência é a nossa em agosto, lá era seminário. E será em Maringá, né? No seminário. Essa conferência. E você estará conosco, nos honra muito, inclusive. E Com pensar certeza. na saúde mental, o impacto de uma mulher que tinha uma profissão, que tem uma profissão, que continua com essa profissão, mas tem essa profissão, aos 33 anos é impactada pela perda de visão, e quem pode ajudar, né? Você é uma pessoa que é muito autodidata, né? Você é aguerrida, você já tem um perfil da não conformidade, mas a grande maioria dos seres humanos não são como você. Então, nós temos necessidade de colocar à disposição das pessoas a oportunidade de se reconhecer e de ser atendido por um fator que possa contribuir psicologicamente, né, Ana? Uma coisa muito, muito importante, né, é o meio familiar, porque lá no meu começo, realmente, naquele começo, eu me senti completamente perdida, sem ter como seguir à frente, né, e uma pedra fundamental na minha vida foi a minha mãe, que ela não me abandonou em nenhum momento, e ela falou, não, filha, nós vamos continuar. Eu falei, mas como?
né? E eu passo esse relato para que as mães que estiverem me ouvindo, né, olhem de frente realmente. Eu sei que mãe, parabenizando todas essas maravilhosas mulheres, né, que são mães ou que vão ser mãe neste momento. E eu lembro que no momento crucial da minha vida, o meu desejo por voltar a trabalhar, né, a minha mãe disse, não, nós vamos começar a trabalhar. Eu falei, mas como que nós vamos trabalhar? Eu não enxergo, né? E ela disse assim, não, nós vamos trabalhar com vendas. E nós começamos fazendo pão e vendendo pão. E é o que eu disse naquela live que você assistiu, né? Mesmo formada, professora, eu era do comércio, enfim, eu não me envergonhei em nenhum momento, porque nós temos que começar e recomeçar, não importa de onde, né? Tem que ter um começo, realmente, né? E eu convido a todas as pessoas, independente da situação que você esteja, né? Comece, recomece, quantas vezes forem necessárias. Demais essa fala, né? De força, de empoderamento. Está sendo muito emocionante essa live de empoderamento, não só de empoderamento feminino, mas de empoderamento pessoal, né? Ninguém pode dizer aquilo que você deve fazer, você tem que saber o que você quer fazer. Isso, assim, é fantástico, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer sem deficiência nenhuma, a gente ainda tem, isso é do próprio ser humano, essas dúvidas do que fazer, qual é o meu propósito, né? Como eu vou unir as minhas aptidões com o meu propósito, com a sociedade, com o local onde eu estou inserido. E quando a pessoa se vê com uma deficiência, principalmente quando já estava com uma profissão definida, com algo como certo, isso é uma reviravolta muito grande. Eu não gosto muito desse termo se reinventar, porque eu acho que a gente não se inventa, a gente se constrói, né? Mas nesse sentido, realmente é quase uma reinvenção, porque você tem que tirar coisas da sua imaginação. Quando eu era criança, eu pensava em quê? Eu queria ser aquilo. Quais eram os meus sonhos, né? E a gente vai realmente se descobrindo, se redescobrindo. Então, assim, essas suas falas têm sido um presente maravilhoso que vai servir de reflexão em uma esfera global. Porque, que nem você falou, para as mães, para os familiares, para os maridos, aquelas pessoas que não desistem de nós. Né? A gente teve a Gilce falando da grande importância do seu companheiro, você, na sua live, falou do seu companheiro, e perguntaram, mas e aí, ele enxerga? Como é que ele casou com alguém que não enxerga? Né? São questões tão simples, mas que parecem tão grandiosas, tão dificultosas. Então, está sendo um presente para mim, eu acredito que para todos que estão assistindo, poder receber essas reflexões e, principalmente, poder levar essas reflexões para frente, porque é assim que a gente consegue mudar o mundo, né? Não, agora está aqui a palavra, eu não estou bem nada, eu estou só ouvindo quieta. Essa live realmente está sendo um presente para mim também muito grande. Quem teve essa fala agora foi a Fernanda, é isso? Foi a Fernanda. Fernanda, e antes dessa sua fala, Fernanda, eu ia até complementar, e vou complementar agora, e é o que eu falei, citei naquela live, né, lá da TV Unicesumar, assim, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, né, gratidão a todo momento ao universo, né, o universo que é Deus, né, e esse Deus, ele reflete esse universo em cada pessoa que está à nossa volta, né, e eu me sinto privilegiada porque eu tive e tenho a minha mãe, né, que até hoje assim, fantástica na minha vida, e privilegiada também porque o meu marido, ele me incentiva em todas as minhas ações, né? Ele me fortalece em todas as minhas ações, e penso agora, ele está falando, ele está aqui do meu lado, né? Mas realmente é que ele não Temos plateia ao vivo, então, Ana. Ele não viu as outras lives minhas, que eu falo dele também, né? E muito importante, ele não me barra. Eu digo sempre, eu não sou passarinho de gaiola, né? Então eu gosto de voar, né? Com as minhas ideias, com as minhas reflexões, com as minhas ações, e eu gosto muito de estar ao lado dele, porque ele não me barra, né? E aí quando perguntaram para ele, nossa, mas você casou com uma mulher cega, né? E aí
como que faz, né? Você deve fazer tudo. Ele falou assim, quando a pessoa disse assim, como que faz, né? Nossa, coitado, você, né? Ele falou, não, eu não faço as coisas por ela, eu deixo ela fazer, né? Então, isso para mim foi muito importante, essa fala dele, que eu falo, nossa, né? Isso me fortaleceu, e eu percebi que ele viu realmente o meu valor enquanto pessoa, enquanto mulher, né? E eu tenho também a minha filha. A minha filha, ela é assim, fantástica, né? Ela me apoia em todos os momentos. Quando ela era pequenininha, ela devia fazer o primeiro aninho, né? Ou o segundo aninho primário. E um amigo disse para ela, assim, um amiguinho, tua mãe é cega, né? Ela falou assim, não, minha mãe não é cega, minha mãe é surda e cega. Então, assim, ela nem entendia direito essas questões, e ela foi na minha defesa, você entendeu? Entendi. Ela foi na minha defesa, dizendo assim, não, a minha mãe, né, ela é mais, ela pode, né? Ela traduziu isso como surdo e cega, né? Quando ela naturalizou, a fala dela naturaliza, é minha mãe. Ela se impôs realmente, né? Que legal. E eu sinto assim, ela me apresenta, sempre me apresentou para os amigos dela, e de peito aberto, sabe? Porque, e aí nisso eu vejo que é a valorização realmente do que eu sou. E se vocês me permitem, falando do Dia das Mulheres, né? Mulheres, a mulher, eu digo sempre, né? O que é ser mulher? A mulher é acreditar. A gente está sempre acreditando, né? Acreditando no futuro, acreditando no presente, diante de todas as nossas demandas, né? De casa, da família, do trabalho, do social, a gente ainda tem que arrumar um tempo, gente, para cuidar de nós mesmas, porque se nós não cuidarmos de nós, como é que nós vamos ter força para levar toda a demanda que está à nossa volta, né? Levar com tranquilidade, eu digo, não levar com peso, mas dar conta, com tranquilidade, com leveza realmente, né? E ser mulher é fantástico, né? É fantástico. Eu concordo com você, ser mulher é fantástico, é uma experiência, meninos, que nós temos, dentro, né? Faz parte de nós isso, né? De não desistir, de prosseguir. A gente percebe, nós só não fomos além porque nós temos um machismo estrutural, né, que veio barrando as mulheres ao longo da história, mas a gente foi furando essas barreiras, foi atravessando, foi escalando, foi derrubando, foi dando volta, né, foi circundando, e a gente está chegando em lugares assim muito importantes. E perceber a mulher com deficiência chegar também em locais tão importantes, onde ela torna-se referência para outras mulheres com deficiência, é realmente um novo desenho para o século XXI. Essa referência é extremamente importante para que mais e mais, nós estamos com o chat aqui cheio de mulheres, algumas aqui eu sei que têm deficiência visual, né? Outras são mães de pessoas com deficiência visual, outras são colegas de trabalho que estão aqui na live, parabenizando as suas falas, Ana, e certamente vão compartilhar uma live como essa, vão compartilhar o link, mais pessoas vão poder te ouvir, e algumas que, se não se atentar, falam, mas ela é cega? Essa mulher é cega. Como é o nome da sua filha? A minha filha chama Laura. Laura Inês. Nossa, o nome da minha avó materna. Nome da minha avó materna. Lindo nome. Minha filha chama Laura Inês, né? E assim, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, né, essa minha realidade, me sigam lá no Instagram, é Ana Carmen com M, né? Ana Carmen Dias. E uma coisa, se você me permite falar um pouco mais, você me perguntar assim, mas sempre foi assim, Ana? Não, né? Sempre não foi assim. E eu acho muito, muito interessante dizer que essa confiança que eu tenho, né, que eu vou adquirindo
a cada dia, ainda não tenho muita não, mas a gente vai aprendendo a cada dia. Quando eu perdi a visão, eu achei que eu tinha perdido os meus valores. Eu falo isso porque, de repente, muitas companheiras, né, com a perda da visão, ou sem, ou com alguma limitação, ou sem nenhuma limitação física, assim, eu achei que eu tinha perdido a minha referência com a perda da visão, a minha feminilidade. Eu achava que, mas será que alguém vai se interessar, né, por mim, sem visão? Eu não enxergo. No primeiro momento, eu pensei isso sim, eu confesso para vocês, mas nós temos que trabalhar essa autonomia e saber que nós somos mulher, nós somos femininas, sim, independente de usarmos uma bengala, uma cadeira de rodas, de usarmos um aparelho auditivo, ou de não falarmos, né, da forma convencional, que é a oralidade, né? Tô fazendo uma referência às companheiras surdas, né? Então, gente, nós somos mulher, nós não perdemos a nossa referência por nós fazermos parte da diversidade, né? Ou sermos trans. Então, todas as mulheres, nós não deixamos de ser mulher por termos um diferencial. Nós não podemos esquecer os nossos valores, porque o que acontece? Na grande maioria das vezes, nós, seres humanos, nós tendemos a focar no que nós não temos, e nós esquecemos do que nós temos. No meu caso, foi a perda da visão. E no primeiro momento, eu foquei no que eu não tinha. Eu só não tinha uma coisa, a visão. E foi uma grande conquista reconhecer, e é isso que eu digo para as pessoas hoje, você tem que focar no que te restou, no que você tem. Uau! E emocionante. A Ana, acho que é a live que a gente mais ficou quieto, tá? Porque a gente fala muito nas lives, mas estar nessa fonte que é você, né? Beber dessa fonte é um privilégio e tanto. A live de hoje acho que não poderia realmente ter sido algo mais rico do que ter a sua presença celebrando o Dia Internacional da Mulher neste ano 2023. Fala, querida. Eu não posso deixar, né, de frisar realmente, né? É toda uma rede, né? Ninguém se constrói ou se reconstrói sozinho, do nada, né? Eu sempre fui muito ligada no alto, né? Muito me ligada a Deus, na realidade. Eu falo no alto a Deus, ao universo, né? Uhum. Então, essa força muito grande, ela veio de Deus realmente, né? Então, eu falo, é Deus, é a minha mãe, é o meu marido, é a minha filha, né? São aquelas pessoas que estavam próximos de mim, né? Meus tios, minhas tias, alguns amigos que ficaram, logo que eu perdi a visão, os verdadeiros amigos, né? E são as pessoas que realmente eu convivo hoje, e as novas amizades que faço, que vai fortalecendo, porque não é do nada que você se constrói ou que você se reconstrói. Se não for essa rede, né? Logo que eu perdi a visão, teve uma professora maravilhosa, que é a professora Maria Ângela Bassan Sierra, né? Ela é mestre, né? Professora, mestre. E naquele momento que eu estava, assim, desnorteada, consegui um trabalho, mas diziam que aquela vaga não era minha, que não competia a uma pessoa cega, né? Ela chegou para mim, eu estava toda fragilizada, e ela na minha frente, ela disse assim, não precisa chorar, né? Você não está nessa luta sozinha, essa luta também é minha. Então, para mim, eu me emociono até hoje. É emocionante mesmo. E eu levo isso comigo. Quando as pessoas estão diante de mim com alguma causa, eu digo, calma, nós estamos juntos, você não está sozinho. Pedro, você ia falar, senão eu falo.
Não, o que a Valéria falou. Ana, só para te contar, a gente geralmente fala até demais, mas a gente não quer te interromper, e só dizer que isso que você falou por último é lindo, e é emocionante, e obrigado por tudo isso que você está trazendo, que é realmente demais, demais, demais mesmo. Não quero nem falar muito mais, você que fala, porque o importante é a sua fala. Eu quero aproveitar e frisar também a importância tremenda que tem o amparo emocional e psicológico, né? Quando a pessoa tem que se reconstruir com uma deficiência. Isso eu acho importantíssimo, porque se não existe um acolhimento muito bem feito, se não existem vários braços para fazer aquele abraço, a gente não chega onde chegou a Ana, né? A Ana, a gente não chega onde chegou o Alexandre, que não parou, nunca parou, onde chegou o Pedro, onde chegou a Gilce, onde chegou aquele outro rapaz que foi entrevistado há mais de um ano, há uns 2 anos. Ele começou a correr pela sogra, a sogra que dava o braço, ele corria e tal. Então, assim, essa rede de apoio, esse amparo, a gente fala muito em reabilitação, só que tem casos de reabilitação, como já foi falado aqui na live, que a reabilitação acaba virando uma questão de sobrevivência. Você aprende a sobreviver e não a se empoderar, a viver realmente com plenitude. Então, assim, é muito importante todo esse amparo da família, da sociedade. Vamos lutar também por políticas públicas de amparo, de empoderamento. Porque a partir do momento que a gente der as mãos, um com o outro, não vai mais existir deficiência, porque um vai estar complementando o outro. Ai, gente, é muito lindo, é emocionante. É emocionante Passo mesmo. para você, Ana, porque eu acho que eu entendi demais também. O que me ocorreu agora dessa sua fala, né? É uma coisa que eu acredito realmente e que eu, enquanto mãe, eu tenho refletido, né? Nós, os filhos, eles têm sofrido muitos desafios, né? Porque nós pais, nós temos que parar um instante, sabe? E deixar de nós pais, mães, né? Às vezes nós olhamos os nossos filhos, né, muitas vezes, se ele tem uma limitação, ou se ele é de uma determinada forma, você quer aquilo que você sonhou, aquilo que você quer. Então, nós temos que parar. Você idealizou, né, Ana? Que você idealizou. Nós temos que olhar e amar os filhos que nós temos da forma que eles são, né? Porque muitas vezes a criança ela sofre porque o pai não quer admitir, né? Ah, meu filho, ele tem uma doença rara, né? Eu não quero admitir. Então, muitas vezes você prefere não admitir que o teu filho tem, né? Você prefere viver naquela fantasia daquele padrão que a maioria tem, né? Ou ele tem uma deficiência intelectual, ou física, ou auditiva, ou visual, seja qual for, ou uma diferença de qualquer ordem, né? Então, nós temos que olhar os nossos filhos como eles são, e nós temos que ter coragem, na realidade, né? E sair daquela fantasia de falar, mas, né, não, ele não tem nada, né? Ele não tem nenhuma limitação. Eu recebo pais, eu recebo mães, na realidade, que as mães, né, que acabam levando essa bandeira, né? Tem alguns pais que levam também, viu? Conheci pais fantásticos que levam essa bandeira quando seus filhos têm uma deficiência, alguma limitação, mas a maioria são mães, né? E muitas vezes ela diz assim, não, eu digo assim, bom, o que o teu filho tem, né? Então, qual que é o caso, mãe? Não, ele não tem nada, ele não tem nenhuma limitação, uma coisinha bem leve, então não enquadra para a cota, porque eu trabalho com a questão da pessoa com deficiência, né, atendendo a uma legislação que é a lei de cotas, isso é uma realidade, uma lei federal, 8.213, né, então, e tem o 5296, que é aquele decreto federal, que ele diz quais as pessoas que dão enquadramento para essa lei de cotas, né, então se o teu filho não tem nenhuma limitação, mãe, então ele tem que ver as vagas que não são reservadas, né? Então, a mãe, ela mente. Você vê um laudo e a mãe, ela diz, não, ele não tem nada. E a partir do momento que você diz que ele não tem nada,
você não pode ajudá-lo, porque se ele tem um diferencial, como é que você vai negar esse diferencial? Teve uma mãe que ela chegou para mim e ela disse assim, chorando, né? Eu preciso que você ajude meu filho. O filho dela não estava lá. Eu falei, mas qual é o caso? Né? O que acontece, né? Ele é diferente. Ele não é igual o irmão dele. O irmão dele, ele é estudioso, ele aprende, ele tem uma mente rápida. Eu falei, mãe, mas o problema não está com o teu filho, mãe. Você me desculpa, né? O problema está com você em pensar dessa maneira. Por quê? Ele não pode ter essas habilidades. Você mesmo está dizendo que ele não tem as habilidades, ele tem uma deficiência cognitiva, né? Uma deficiência intelectual. Ele não tem essas habilidades, essas facilidades que o teu filho tem. Mas vamos descobrir as habilidades, né, que ele tem. Ele pode não ter as mesmas. Ninguém tem as mesmas habilidades. Como que ele é no esportes? Você já colocou ele para praticar esportes? Como que ele gosta de música, né? Ele tende a tocar algum instrumento musical, né? Ele gosta. Então, mãe, por que você não canalizar, né, para essa habilidade que ele tem? Então, nós temos que parar, né, sair desse mundo da fantasia, do faz de conta, e olhar a realidade para que nós possamos ajudar as pessoas, né, e nos ajudar realmente nessa evolução. Reconhecer as potencialidades, né? Fantástico, mais uma vez essa fala, né? Não focar na limitação, mas focar no que a pessoa pode fazer. Isso é muito necessário, né? E essa não aceitação que a Ana falou, a gente verifica também, nós que fazemos parte de grupos de pacientes, né, de entidades que representam pacientes, a gente frequentemente percebe pessoas que às vezes lidam com as suas questões, a sua deficiência, há um bom período, mas têm dificuldade de aceitação, né? E se sentem fragilizadas. Então, o quanto é importante de aceitar a condição para poder avançar a partir dela, né, Ana? O fato existe, a situação existe, não dá para negar, mas o que a gente vai fazer a partir disso, as possibilidades são infinitas, né? Vamos falar a frase, né? Mais uma vez, a gente pode ser quem a gente quiser, né? Desde que a gente se empenhe para isso, né? Então, é muito importante isso que a Ana falou. E retomando um pouquinho das políticas públicas, não focar apenas em cura, né? Obviamente que qualquer pessoa que tem uma patologia quer a cura, a gente também quer, né? E se Deus quiser, elas vão chegar, porque as terapias gênicas estão vindo por aí. Mas enquanto elas não vêm, é focar em apoio psicológico, que é tão necessário, né? Em acolhimento, né? Em descoberta de potencialidades, como a Ana estava dizendo, né? Descobrir vocações nas pessoas, né? As políticas públicas hoje elas têm que girar em torno disso, né? Em descobrir do que a pessoa é capaz enquanto ela ela ostenta uma condição, entre aspas, diferente, ou um pouco diferente dos demais, mas que faz ela única, né? Importante, especial, que pode somar, né? Que pode influenciar, né? É isso mesmo. Nós estamos aqui seguindo para o encerramento da live de hoje. Cadê o... nós temos a felicidade de continuar nos bastidores batendo papo depois da live, que seria uma outra live, né? Porque os nossos bastidores são maravilhosos depois de toda a live. Mas aqui no ao vivo nós vamos encerrar em breve. Mas antes de encerrar, Ana, você que é a nossa convidada de honra, né, que marca a presença da mulher, marca a presença da mulher com deficiência, marca a presença da mulher educadora, marca a presença da mulher mãe, você marca a presença da mulher cidadã, da mulher empreendedora, da mulher desenhista de políticas públicas, aplicadora de políticas públicas. Eu acho que na sua figura a gente acertou muito, porque a gente consegue abraçar aí um universo de mulheres, né? E nós queremos deixar a nossa gratidão muito, muito especial para as mães do Lyon, né? Que são mulheres muito fortes, mulheres que enfrentam, inclusive, Ana, a situação de lidar com a questão de que o gene da neuropatia óptica hereditária de Leber é transferido pela mãe, né, através da mitocôndria. Então, a gente tem um trabalho com as mães de aceitação disso, né? As mães, algumas sentem-se muito abaladas com isso, quando vê todo o desafio que o seu filho começa
a travar na vida quando essa manifestação, que é uma doença rara de manifestação tardia, né, ela vai se manifestar geralmente na adolescência, na vida adulta até, né, pessoas com 30 e poucos anos, às vezes começam a manifestar aí a Lyon. Então, esse enfrentamento que essas mulheres fazem com essa realidade e continuam na luta e se posicionam, ela realmente é um símbolo muito importante dentro do Instituto Lyon Reconvexo. Então, a sua figura aqui abraça também as nossas mães do Lyon, né? O nome do grupo é Mães do Lyon, que é voltado somente para as mães. Então, nós gostaríamos de deixar a última fala para você, essa fala sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre a mulher que empreende, essa mulher que é uma mulher com deficiência visual e que atravessa cidades e atravessa o país, que atravessa barreiras e que alcança corações. A sua vida alcança corações. Alguém escreveu aqui, ela é muito amorosa, ela é muito acolhedora. Nós falávamos de você muito esse final de semana, dizendo até o tom da sua voz é um tom de aceitação. A gente percebe a aceitação, porque você compreende paz, né? Valor Olha de paz. A paz que ela transmite, né? E uma frase que, antes de passar para você, eu gostaria de chamar a atenção, você disse assim, quando eu parei de focar no meu globo ocular, porque ele não tinha mais função, e passei a focar em mim enquanto ser, a minha vida mudou. Então, essa frase é um impacto incrível no meu coração. Esse final de semana, quando assisti a sua entrevista, que o Pedro compartilhou conosco. E, então, nós vamos deixar essa última fala para você. Vou pedir só para o pessoal dar um tchau. Né? Eu já deixo aqui o meu até logo. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Muito obrigada pela audiência, uma audiência recorde. Feliz Dia das Mulheres. Algumas mulheres ficam bravas, mas eu aceito flores e bombons junto com respeito, tá? Venham com respeito, mas pode trazer flores e bombons e Pix, né? Eu vi um meme esses dias assim, nesse Dia Internacional das Mulheres, nós aceitamos Pix. Faça um Pix para uma mulher que você admira, nós aceitamos tudo e não abrimos mão do respeito e do nosso lugar, que o nosso lugar é onde nós queremos estar. Então, boa noite, obrigada. Alexandre, dá um tchau, Pedro, dá um tchau. Fernanda, dá um tchau e depois passamos para a Ana. Tchau, tchau, pessoal. Um feliz Dia das Mulheres para todas. E só venho agradecer aqui pela presença da Ana, por ela estar passando essa experiência de vida. E uma ótima semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana. Foi fantástico, mais uma vez, essa oportunidade de ter você aqui. Parabéns, né, para vocês, Valéria, Fernanda, Ana, mulheres incríveis. Feliz Dia Internacional da Mulher antecipadamente. E até mais, pessoal. Boa noite. Gratidão, Pedro, Alexandre, pelas felicitações. Gratidão a todo mundo que está aqui nos acompanhando até agora. Valéria, Ana, gratidão a vocês também. Ana, foi fantástica a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo. E lembrando que você está no lugar que a gente sempre comenta que as pessoas com deficiência têm que estar, fazendo as políticas públicas, porque nada como quem vive essa realidade para poder falar e opinar sobre ela. E mais uma coisa, só para frisar que, aproveitando a Ana, o essencial é invisível aos olhos, como já disse Saint-Exupéry, né? Então, não tem problema se a gente não enxerga, se a gente não escuta, né? O essencial está no coração, está na voz para quem escuta, está no olhar para quem enxerga, está no toque para quem não enxerga e nem escuta, né? Então, boa noite, fiquem todos com Deus, até semana que vem. Ana, faça seu encerramento brilhantemente. Bom, primeiro, gratidão por essa oportunidade. E falo que não vou sair daqui a mesma pessoa, vou sair uma pessoa transformada, né, com a presença de todos vocês, com a energia de todos vocês que estão assistindo também, e gratidão realmente, né, eu sou grata à minha família, grata a Deus, à minha família, gratidão por cada pessoa que eu conheço a cada dia, né, então parabéns, mulheres maravilhosas, e gratidão sempre. Obrigada, pessoal. Encerramos aqui nesse momento, mas semana que vem tem mais. Instituto Lyon Reconvexo nas redes sociais, nos procure, nos acessem. O Conexão Reconvexo volta toda terça-feira, às 9h30 da noite, e preparem as malas. Em agosto, nós estaremos, o primeiro final de semana de agosto, estaremos em Maringá,
com a 5ª Conferência Internacional Lyon Brasil. Então, preparem-se, vamos participar, e vocês são muito queridos e fazem toda a diferença no trabalho que nós realizamos aqui. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.